O Manhua começa narrando a história daquele mundo. Há muito tempo atrás monstros começaram a surgir pelo mundo todo, e com a aparição repentina dos monstros, aquilo também veio. Esse foi o primeiro encontro da humanidade com a torre do tutorial. A torre periodicamente seleciona pessoas do mundo todo e então leva eles forçadamente em a sua localização, e eles eram então submetidos a uma provação impiedosa, independente da idade ou condição física. Apenas 20% das pessoas selecionadas sobreviveram à torre. E esses que conseguiram? Eles ganharam habilidades especiais e viraram caçadores, a última esperança da humanidade. 12 anos depois do tutorial, pessoas idolatram os caçadores, e os caçadores foram capazes de aproveitar da fama e fortuna como celebridades. Porém, o governo não iria ignorar o grande poder dos caçadores. Uma nova era chegou. Uma que em cada país era julgado, em parte, pelo seu número de caçadores, e como resultado, para aumentarem o seu valor e se protegerem do governo, os caçadores formaram as associações e as guildas, e começaram a operar em grupos. Já em uma entrevista de um canal da televisão, a entrevistadora se apresenta e todos os outros, que são caçadores, e começa a apresentar o tópico da semana, que é informações sobre caçadores, agora apresentando os convidados adequadamente. Eles são os líderes das melhores guildadas da Coreia do Sul. O líder da guilda Goguryeo, Seo Kwon-an, líder da guilda Ara, Seo Yeon-lee. Líder da guilda Seol, Sieon-kim. O programa de televisão que eles estão, foi projetado para capitalizar o público que tem interesse nos caçadores. Na semana passada, o programa conquistou uma audiência de 35,7%, consolidando seu status como um programa de sucesso. Continuando o programa, a apresentadora fala aos caçadores sobre rumores de um jogador avançado vivendo na torre do tutorial da Coreia, e pergunta se eles sabem quem é esse jogador, e o líder da guilda Goguryeo fala que se ainda então falando de um jogador avançado, ele ainda está vivo e quebrando tudo. A líder da guilda Aran diz que não tem ninguém dali que não tenha ouvido sobre ele, afinal ele era um dos jogadores que foi levado com eles para a torre do tutorial, como um da primeira geração de caçadores. Já o líder da guilda Seol fala que acredita que deve ser devido a uma maldição, pois depois de derrotarem a torre, em vez de ir junto com eles para o mundo normal, ele voltou para o primeiro andar da torre. Então a apresentadora pergunta se era um jogador veterano, e eles confirmam, baseado no que eles sabem, a torre é para treinar as habilidades básicas, não a magia. Então o jogador deve ter passado de um player médio há muito tempo, e dizem que ele ainda consegue limpar a torre em 100 dias, isso quer dizer que ele limpou a torre repetidas vezes para tentar escapar. Indo à torre do tutorial, nos é mostrado um grupo correndo de monstros, e o tal jogador aparece, no 100º andar, contra o boss, Balrog. Enquanto isso voltando para a entrevista, e pro mundo deles, os líderes dizem que se ele saísse da torre ganharia imediatamente um rank entre A e rank S, que significa que ele tem o poder de destruir uma montanha, e esse povo que está comentando sobre ele, chamam ele de lenda. Voltando à sala do boss, ele derruba ele em um movimento, e bota o pé na cabeça dele, e ele começa a se chamar de foda, e diz que é pica também, e então finaliza o boss com uma chinelada na fuça. Nos últimos 12 anos, levou cada vez menos para os caçadores novatos limparem a torre do tutorial. Todas as torres do tutorial pelo mundo têm o mesmo conteúdo, nunca existiu um relatório de algo mudando. Então, sempre que um novo grupo de caçadores limpava a torre, a informação nos métodos da conquista se acumulavam. Essa informação foi compartilhada em todo o mundo. Muitos países deixaram essa informação à disposição do público apenas para aumentar a taxa de sobrevivência de seu povo, mas também para conseguir caçadores mais fortes. Mas, não importa o quão detalhada é a informação, ou quão longe ela foi espalhada, apenas uma pequena quantidade de caçadores conseguiram conquistar a torre do tutorial. Os caçadores experientes que abriram caminho por todos os 99 andares ainda precisam enfrentar o teste final. Balrog, o boss da torre do tutorial, 70 de 95 não sobrevivem. Essa entidade terrível vem tirando a vida de mais da metade de todos os caçadores novatos, e então a tal lenda da torre do tutorial aparece, e derrota Balrog com um chute. Ele fala que é o primeiro 349º vez limpa, e então ele vai em direção a um portal. Entrando nele, ele fecha os olhos, e quando abre,
ele vê que está novamente no primeiro andar da torre do tutorial, e então ele começa a gritar, e pede para ele poder deixar aquele lugar. Após isso ele abre a sua janela de status, e diz que naquela altura os status não aumentavam com a limpeza. Agora um flashback de 12 anos atrás, um grupo de jogadores estava comemorando que haviam concluído o tutorial, e depois disso, eles se despedem no portal, agradecendo muito a pessoa que fez muito elo grupo, que o cara lá que tá matando atualmente o Barlog numa chinelada, e eles pedem para o Prota não se esquecer deles, e ele promete que não vai se esquecer e promete que vão se encontrar na vida real. Depois de passar pelo portal ele volta para o primeiro andar pela primeira vez. Yoyunu limpou a torre de novo com o próximo grupo de pessoas, mas ele foi amaldiçoado pela torre com a habilidade jogador do tutorial, e só então ele notou a pequena informação na tela. Antes de tentar diferentes maneiras de se livrar da maldição, ele limpou a torre do início ao fim sozinho. Ele estava surpreso que tinha conseguido. Ele limpou mais 10 vezes, treinou até que suas habilidades físicas que no limite, e por aí vai. Agora ele conseguia quebrar pilares de pedra facilmente com as mãos, mas mesmo assim ele sempre voltava para o primeiro andar. Nada que ele tentava funcionava. Por 5 anos ele tentou de tudo, mas ele ainda não conseguia encontrar uma maneira de escapar da torre. Então, em vez de procurar desesperadamente por uma maneira de se libertar da maldição, ele aceitou seu destino, e até tentou se divertir com a situação, assustando iniciantes, ajudando eles, formando entre aspas uma seita, e ajudando os membros da seita a escalar a torre. Na 512ª tentativa, ele fingiu ser um instrutor militar no comando dos novos recrutas, porém, os papéis e interações não duraram muito, pois ele não podia suportar ouvir sobre o mundo de fora daqueles que estavam indo embora da torre. Depois disso, ele não tinha nada para fazer, além de limpar a torre de novo e de novo. Então se passaram 12 anos, fim do flashback. Voltando aonde paramos, ele está se lamentando, dizendo que não importa quantas vezes ele olhe para sua janela de status, nunca nada muda, até que ele nota que uma pequena mensagem dizendo que o ciclo infinito tinha sido removido. Então ele se empolga e diz que finalmente poderia ir para casa, pulando e dando um soco no teto da torre.